Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro Como Educar Sua Mente, de Susan Weisbauer, agora analisando o capítulo 9, que tem como título História Refratária, os Poetas e seus Poemas. Esse é o último capítulo do livro da Susan Weisbauer, onde ela agora analisa os poetas e os poemas. Ela primeiramente dá uma introdução falando sobre o conceito de poema, depois ela apresenta o histórico e em seguida sobre como ler os poemas propriamente, né? Poema é uma palavra muito ampla para designar um tipo de escrita, né, que vai apresentar certas emoções, histórias e vários tipos de coisa. Então normalmente é interessante fazer uma conceituação do poema, mas a autora coloca que um poema é tudo aquilo que não é basicamente escrito em prosa, né? O poema normalmente ele é escrito em forma de poesia. O que é escrito em prosa é o que nós vemos como história, como romance, como autobiografia, é quando tem os parágrafos, né? E as palavras são colocadas em linhas na própria página, né? Enquanto que na poesia é distribuída as palavras em formas de versos, de estrofes, é outra linguagem, pode-se dizer assim, mais aplicada à escrita, né? Então, basicamente, existem duas formas de se escrever: a poesia e a prosa. A prosa aplicada a histórias, a autobiografia, a romances, e a poesia aplicada ao poema. Então, o poema se expressa pela poesia. A poesia é tudo aquilo que não é a prosa, pode-se dizer assim. E existe a questão de que o poeta, na poesia, ele está presente, é demonstrado o sentimento, ele tenta demonstrar-se na própria poesia, enquanto que na prosa muitas vezes é possível que o autor ele esteja distante do que ele está escrito propriamente, né? É possível ele ser aí um autor isento ou mesmo distante daquilo que ele está analisando propriamente. Enquanto que na poesia exige aí um maior sentimento, uma análise que seja colocada pelo poeta, é algo que se torna mais pessoal, pode-se dizer assim, né? Em relação a isso. A linguagem da poesia está associada à forma. A forma na poesia é algo muito importante, mais importante do que na própria prosa, pode-se dizer. As ideias, elas não se separam propriamente da forma com que ela é colocada. Por isso que na poesia é importante a rima, a métrica, a própria linguagem, a metáfora, como é colocada aí a forma, pode-se dizer assim. Um exemplo que é colocado, né, pode se adaptar para o cinema uma história que está em prosa, isso não tem problema, você faz um filme, né, de um livro e com muita facilidade, enquanto que adaptar uma poesia já não é tão fácil, porque a poesia ela necessariamente vai estar vinculada à própria forma. E se você fizer uma adaptação daquela poesia, ela vai perder as próprias características de poesia, né? Enquanto que na prosa é possível fazer uma adaptação para o cinema e o que se torna mais importante ali é o conteúdo e como a história é contada. Então ela coloca um tópico aqui, né? Definindo o indefinível, que os poetas eles não têm uma forma clara, né, de definir o que seria poema, né? E ela coloca várias citações de vários poetas que são importantes e que tentam definir o poema, porém cada um utilizando aí metáforas, né? E um exemplo que ela coloca, né? A poesia é uma forma de agarrar a vida pelo pescoço, uma frase de Robert Frost, né? Então existe toda essa ideia de que é complicado definir poema, né, definir poesia, essas coisas, né? Mas ela coloca que existem as técnicas poéticas que são realmente importantes na poesia, né, que é a rima, a métrica e as tensões, as linguagens figuradas que são utilizadas na poesia. Por isso, técnicas poéticas, né, que não são utilizadas na prosa em geral. As convenções poéticas elas mudam de século em século, né? Quando é que vai se dar rima, quando é que vai se dar o tipo de métrica, esse tipo de coisa foi se alterando ao longo do tempo. Então por isso que é interessante analisar o histórico aí, dos poetas do próprio poema, né? Na Idade Antiga, por exemplo, existiam as chamadas símile-épicas, né? O símile épico, né? Que é uma conexão aí, dos eventos nos versos, etc., né? É uma marca aí da estrutura, pode-se dizer, da Idade Antiga. Enquanto que na Idade Média há as aliterações, há uma aproximação maior da rima, por exemplo. E aqui ela coloca o tópico, né? 7 minutos de história dos poetas e sua linguagem poética, né?
Primeiramente ela inicia que a poesia ela começou na Grécia Antiga, né? Como muitas coisas que nós conhecemos no Ocidente surgiu na Grécia Antiga. A poesia épica então ela surge vinculada às ideias de contos orais, de heróis, de batalhas. Então era muito importante aí, no mundo grego antigo a oralidade, onde se fazia poesias e essas poesias eram transmitidas de geração em geração oralmente, né? Até que alguns textos foram escritos e que chegaram até nosso tempo. Por exemplo, Homero, né, do ano de 800 a.C., que escreveu a Ilíada e a Odisseia, né, onde tem relatos ali dos heróis gregos vinculados a feitos grandiosos e tudo mais. Mas por que é considerado a poesia se ela relata histórias de personagens? Né? Porque Homero é considerado poesia, sendo que há relatos como nas histórias dos romances e tudo mais. O que caracteriza, como eu falei, é a forma como está escrito em versos e com todo o estilo próprio, né, de poesia. Embora a poesia também possa relatar histórias, né? A poesia ela é muito ampla, como eu já mencionei, né? O poema em si apresenta várias formas de se colocar histórias, ideias, emoções e tudo mais. Né? Então, para os gregos, a poesia, os gregos antigos, né, era muito ampla, né, o conceito. E muito mais amplo do que é atualmente. Atualmente nós identificamos o poema com a poesia propriamente, né, com os versos colocados. Enquanto que para o grego antigo, a poesia, poema, era algo muito mais amplo, que relatava história, relatava contos, etc. Né, justamente por esse vínculo oral que existia. Né. A poesia, então, ela era uma linguagem que buscava demonstrar as verdades através dos versos, né, que eram descritos por alguém que tinha um determinado conhecimento, né, que buscava necessariamente imitar a realidade. E aqui nós entramos no pensamento de Aristóteles, né, da mímese, né, a imitação da realidade que tem que ser colocada na própria poesia mesmo. Né? Então o poeta na Grécia Antiga ele era um erudito, ele conhecia a história, ele conhecia os tipos de livros, né, ele era uma espécie de bibliotecário, né, e um filósofo também. Então ele tinha um amplo conhecimento e era aplicado aí nos seus escritos propriamente. Então a linguagem predominante, como eu já mencionei, era oral, né, e a poesia decorria então da tradição sendo repassada. E poucos foram os escritos, como eu já mencionei, Homero era um deles e os que sobreviveram. Né? O poeta é quem falava, é quem transmitia essas histórias, é quem apresentava os versos. E normalmente essa linguagem poética era marcada por uma estrutura propriamente. Né? A estrutura do poema grego justamente era uma composição oral, como eu já mencionei, e o poeta normalmente ele memorizava os principais eventos de determinada história e com esses eventos em mente é que ele construía toda a história. Muitas vezes uma mesma história podia ser narrada de formas diferentes, embora os fatos fossem os mesmos. Né? E isso é interessante. É interessante também que no próprio estilo dos gregos antigos havia muita repetição de partes da estrutura justamente para facilitar a memorização daqueles poemas. Né? Em seguida, a autora parte para o texto, né, os primeiros poemas líricos. Né? A poesia lírica já se diferencia um pouco dessa origem da poesia grega antiga. Né? Ela não é propriamente uma narrativa e nem dramática. Ela apresenta aí uma predominância oral, apresenta uma ideia de que iria se cantar, de certa forma, aquela poesia. Né? Por isso tratava de sentimentos pessoais, de emoções íntimas do poeta que escrevia. Né? Então eram as vozes individuais dos poetas que tratavam sobre determinado tema, apresentando para um público. Né? Por isso o poema lírico ele tem essa vocação de lidar com o público, com música e com algo necessariamente nesse sentido. Né? E existia, através desse tipo de poema lírico, né, a ideia de colocar coral, né, um coral de poesia para apresentar aquele poema. Existia a ideia da poesia monódica, onde o poeta sozinho ele apresentava também o próprio poema. Enfim, era uma forma de se apresentar os poemas de forma mais interessante em público. Né? Temos as chamadas odes romanas, né? Agora já chegando no período do Império Romano, onde os poetas eles apresentam esse estilo próprio. Eles não conseguiram superar os gregos em termos de poesia, porque os gregos realmente, assim como na filosofia, foram brilhantes e não foram superados pelos romanos, também na própria poesia também não foram superados
pelos romanos, né? Horácio, que foi considerado aí um dos maiores no período aí do Império Romano, ele escreveu odes, né? E nessas odes ele estruturava umas certas cenas, né? Com reflexões e tudo mais, né? Em seguida nós partimos para a poética medieval. Na poética medieval já há todo um estilo próprio, porque há uma desconexão com o poema grego. Com a invasão dos povos bárbaros, ocorreu certo declínio cultural na Europa e com isso ocorreu essa quebra de vínculo, com a cultura grega. E agora, no período medieval, os próprios poetas iniciam basicamente a própria poesia sem esse vínculo com o pensamento antigo. Os poetas medievais, eles emergem então de uma tradição diferente, vinculada à tradição oral germânica e dos povos bárbaros. Aí que surge, por exemplo, Beowulf, Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, e vários poemas aí que são muito interessantes na época do período medieval. O poeta atua aí como um criador de entretenimento, como alguém que apresenta uma história para se divertir. O poeta explora uma temática religiosa muitas vezes e coloca isso em versos. Temos também no período medieval as poesias, os versos de Homero, na sua Divina Comédia, que é um exemplo claro aí de maior evolução nesse estilo próprio medieval. E temos os contos da Cantuária também, que apresenta aí, do autor Chaucer, que apresenta também temáticas cristãs. Enfim, existem uma infinidade aí de textos em formas de versos durante o período medieval que vale a pena analisar também. Em seguida temos a ideia de que Santo Agostinho apresenta suas próprias ideias sobre a capacidade da linguagem. A autora Susan Bauer traz essas ideias de Santo Agostinho muito interessante, apresenta aí os níveis de sentido da palavra. Os medievais eles tinham uma capacidade de abstrair as ideias com muita facilidade, porque existia uma tendência a analisar com muito critério os textos, especialmente os textos sagrados. Então eles colocavam os vários sentidos aí da interpretação de uma palavra, o sentido literal, o sentido alegórico, o sentido tropológico, o sentido anagógico, etc. A linguagem ela era mesmo assim considerada uma forma falha humana de se expressar e tudo mais. Em seguida temos os versos renascentistas. Agora, superando em termos de período a Idade Média, surge o renascentismo. E no renascentismo há uma certa tendência a refletir sobre as ideias racionais e organizar essas ideias. Então a poesia renascentista usa metáforas, um vocabulário mais rebuscado, uma métrica, há essa preocupação com a técnica da poesia. Tudo isso nos séculos XVI e XVII mais ou menos, onde passou-se a estudar a poesia como algo aí a ser mais preciso, ser mais racional. E havia um cuidado aí, com as escolhas das palavras, com o próprio vocabulário, com a etimologia e tudo mais. E também um retorno às formas clássicas, especialmente aí Homero, reanalisando essas obras antigas e tudo mais. E isso predominou aí no renascentismo e no período do iluminismo. Um exemplo claro aí desse período também é o Paraíso Perdido, de John Milton. John Milton ele volta com essa ideia de épico, tudo mais, com características clássicas. Em seguida nós temos o romantismo. O romantismo já vem, de certa forma, combater ou rebater as ideias renascentistas e iluministas em relação à poesia. Temos aqui o William Blake, que ele escrevia a poesia como forma de demonstrar emoções, como forma de demonstrar a sua subjetividade, demonstrar um combate a autoridades que apresentavam verdades absolutas na sua época, etc. Então surge essa ideia de uma educação racional, que estava sendo implantada, e os poetas românticos meio que apresentavam suas ideias contrárias a isso, dizendo que há limitação na racionalidade. A racionalidade é limitada e o ser humano é muito mais do que a própria razão. O ser humano ele se expande através das suas emoções, através das suas ideias e através da sua própria linguagem com a poesia. E nisso surge a ideia também de que o divino é buscado na época do romantismo junto com a poesia, e esse divino romântico, pode-se dizer, ele habita aí na natureza, na alma humana, e a partir dessa ideia é que surge vários tipos de poesia romântica aí.
Existiu também o chamado romantismo americano, né? Ele trouxe certas influências aí, da Inglaterra, né, do romantismo inglês, porém com uma certa crítica, né? Havia um certo individualismo, tendo em vista também o próprio período de guerras, né, que os Estados Unidos vivenciaram aí na sua guerra da independência e depois na sua própria guerra civil. Então os poetas românticos dos Estados Unidos têm aí uma certa característica própria, né? Pode-se dizer assim. Em seguida temos outro movimento, pode-se dizer assim, que foi considerado chamado modernismo, né? Agora já no início do século XX, né? E surge com a primeira ideia de que a poesia poderia ser irônica, poderia apresentar certas críticas em seu próprio texto também, né? A poesia ela continuava com o foco do eu, né? Que havia surgido no romantismo, né? O foco da subjetividade, da ideia de se apresentar as emoções, porém agora com certas preocupações. Agora, no modernismo, é de se dizer que existia o caos, né? Era pouco provável a racionalidade, o caos ele é mais provável, né? O pensamento lógico ele não seria confiável mais. Então, por isso, a poesia passou a ter uma amplitude ainda maior para demonstrar emoções e sentimentos do próprio poeta, né? E o potencial humano ele estaria ilimitado propriamente, né? Os poetas modernistas eles diferem em muito em termos de estilo, cada um tem sua própria forma de escrever, cada um tem um pouco de análise própria dos próprios poemas, etc. A crítica é diferenciada e mesmo assim surgiram críticos ao modernismo, né? Em termos de poesia. Um deles é o T.S. Eliot. T.S. Eliot foi também um grande poeta, né? Do século XX e ele acreditava que o modernismo era uma doença mental, isso ele escreveu em 1929. Então muitas pessoas também combateram o modernismo em termos da poesia, o T.S. Eliot foi um deles, né? Em seguida temos o último período que a autora considera, que é o período chamado alienação, onde agora não há algo definido propriamente em termos de correntes, em termos de ideias, né? Enquanto nos períodos anteriores era possível de se tratar de correntes de ideias aplicadas na poesia, no período da alienação, que é o período mais recente, surgem críticas até mesmo ao modernismo, né? Surge, por exemplo, o neorromantismo, onde há uma exploração aí, de uma linguagem mais simples. No neorromantismo tem uma forma poética, uma exploração da natureza, o atos da vida cotidiana. Então o neorromantismo é uma forma aí de voltar a algumas ideias do romantismo e combater as ideias do modernismo. Embora não existisse uma certa tendência e unidade de pensamento, né? Temos aqui, por exemplo, um poeta, né, o Allen Ginsberg, que ele era homossexual e comunista naquela época, logo no início do século XX, ele lutava e se dizia lutar contra as autoridades que seriam opressivas, né? Que lutavam contra o comunismo na época também e era considerado aí, o homossexualismo como algo excluído da sociedade. Então ele escrevia na sua poesia como uma forma de expressar e de combater essas autoridades que contrariavam as suas próprias ideias, né? E ele considerava que poderia se expressar através da poesia com o eu, de certa forma crítico e irônico, né? A poesia também ela surgiu em categorias, em grupos, né? Por exemplo, a chamada poesia afro-americana, a poesia das feministas. Então esses grupos surgiram. Então por isso que a autora coloca o período da alienação, porque cada grupo determinado passou a formar sua própria corrente de forma de colocar a poesia, por assim dizer, né? Então não há uma corrente de ideias que poderia ser considerado no período, e sim vários grupos com cada um com sua identidade, com suas formas de se escrever a poesia. Para classificar de uma forma mais interessante, né, os acadêmicos costumam classificar esse período como pós-modernista, né, pós-modernismo, onde várias correntes agora têm suas próprias identidades também em termos de poesia. E há um debate aí que surge justamente nesse último período, que é o debate quanto à poesia dos especialistas e a poesia livre para o povo. A poesia dos especialistas surgiu com a ideia de que os poetas não tinham como sobreviver com poesia. Eles não tinham um grande alcance nas suas publicações. Então passaram a se tornar professores, se tornaram acadêmicos. E com isso a técnica da poesia passou a ser muito priorizada. E os próprios poetas se tornaram pessoas muito acadêmicas e escreviam para o seu próprio ciclo fechado. Então por isso também alienação, né? Porque cada poeta passou a escrever para o seu próprio público,
né, um poeta escrevia para os outros poetas criticarem, e o povo em geral, né, que lia as poesias antigamente, não estavam mais sendo o alvo propriamente da poesia. Então por isso passou a ser esse período mais fechado da poesia, que é um período que nós ainda temos correntes ainda que seguem, e estamos vivendo basicamente esse período onde a poesia ela é muito mais acadêmica, né, voltada para os críticos literários e tudo. E nisso existiu todo esse aspecto que nós temos, né, várias correntes divididas de estilos de poesia, o fechamento dos acadêmicos com a poesia também, etc. Então ela coloca, né, que a poesia pode ter esperanças ainda para ter o seu retorno mais glorioso, porém ela ainda está verificando e analisando ainda, pois estamos nesse período, né? Em seguida ela coloca como ler um poema, né? Novamente a autora divide em 3 etapas, né? 3 estágios de leitura: o estágio gramatical, o estágio lógico e o estágio retórico para se ler o poema, né? Ler um poema é mais um exercício de sensibilidade do que uma técnica propriamente. Você tem que saber ler, entender aquelas palavras e tentar aspirar aqueles sentimentos propriamente, né? Então o primeiro passo que ela dá para ler um poema é ler o poema inteiro. Em seguida, reler esse poema, exercitando a sua imaginação, buscando entender cada palavra, buscando e tendo uma identificação pessoal com o autor. E depois disso você vai procurar entender quem é esse autor, depois de já ter lido, já se inspirado com o poema, né? E tudo mais. Então ler um poema sem entender o contexto seria a melhor fórmula inicial, e depois procurar o contexto desse poema. Então ela coloca as dicas, né? Ler de 10 a 30 páginas da poesia, né? Ler sem preparo nenhum, sem buscar nenhuma contextualização daquele poema. Depois leia o título, a contracapa e o sumário, agora buscando a contextualização. Depois leia o prefácio para poder entender melhor do que se trata, quem é o autor, o que ele queria passar com aqueles poemas. E em seguida ela coloca vá até o fim, né? Retomar toda a leitura, ler tudo, ler os poemas de acordo com cada estilo, né? Por exemplo, se os poemas forem narrativos, anotar os personagens e eventos. Se os poemas forem não narrativos, né, anotar as ideias, as experiências. E destacar sempre as frases que você considera chamativas e essenciais, e marcar na seção do poema que achar mais obscura, né? Se tiver uma frase muito obscura, você vai marcar ela para tentar raciocinar sobre aquilo depois. Em seguida temos o segundo nível, que é o nível de estágio lógico, né? O nível de investigação lógica. Então você vai buscar agora entender a forma do poema, entender a estrutura desse poema, a sua própria rima, a escansão, né, e tudo mais. Então retomar o poema, agora que você já entendeu do que se trata o poema, você vai tentar identificar a estratégia narrativa colocada, né? Justamente ela vai colocar isso na página 438. Identificar qual a forma básica do poema. Aí você vai colocar se é uma balada, se é uma elegia, um épico, um haikai, uma ode, um soneto ou um villanelle, né? Uma balada é uma narrativa curta com um personagem que narra uma história. Uma elegia, normalmente, ela vai colocar lamentos sobre alguma pessoa que morreu ou um acontecimento. O épico, ele é uma narrativa longa, né, que trata aí de um herói legendário. O haikai é um estilo próprio japonês de se escrever a poesia. A ode, ela normalmente apresenta, né, um poema exaltando e dirigido ao leitor. Temos o soneto, que apresenta uma forma própria de poesia, de técnica poética, né, com 14 versos normalmente, né, mas existem vários tipos de soneto, como a autora apresenta, né, o soneto petrarquista, o soneto shakespeariano, o soneto spenceriano, e ainda por último a villanelle, né, que apresenta 5 estrofes e 3 versos, né, e um estrofe final com 4 versos. E em seguida a autora fala que dentro dessa parte do estágio lógico você tem que examinar a sintaxe do poema, né? Colocando aí os sujeitos e os verbos de cada sentença para analisar. Depois tentar identificar a própria métrica do poema, ou seja, métrica é entender o próprio estilo, a técnica utilizada, métrica silábica ou métrica tônica, né? Métrica silábica é contar o número de sílabas de cada verso. Normalmente os versos podem conter o mesmo tanto de sílabas, ou mesmo a métrica tônica, né? O mesmo tanto de sílabas que tem mais ênfase no som, ou sílabas chamadas sílabas tônicas, né?
Em seguida, ela analisar os versos e as estrofes, depois examinar o padrão de rima, né? Se é um padrão A, B, B, ou se é um padrão A, B, A, B. No caso, rimar o primeiro verso com o segundo verso, ou o segundo verso com o terceiro verso, enfim. Analisar como está dispostos as rimas, né, dentro dos versos. Examinar também a dicção e o vocabulário, as palavras que foram empregadas no poema, e procurar aí por monólogos ou diálogos, se existir nesse poema. O terceiro nível, que é o último nível, é o estágio retórico, onde você vai buscar entender o que esse poema transmite, quais são as ideias, se você concorda com essas ideias, se você se sentiu tocado, emocionado com esse poema. E aí tem várias perguntas que ela coloca. Há algum momento de escolha ou mudança no poema? Há relações de causa e efeito no poema? Qual é a tensão existente entre o físico e o psicológico, o terreno e o espiritual, a mente e o corpo, né? Qual é a temática do poema? Do que se trata esse poema afinal? E se o autor repassou essa ideia, né? Onde está o eu do autor? O poema lhe é simpático, ou seja, se você gostou daquele poema? E por último, como esse poeta se relaciona com aqueles que vieram antes dele? Se existe uma linha temporal de seguir ideias, né? Ou se ele tem uma crítica, etc. Né? Em seguida, a autora coloca a relação comentada de leituras de poesia, onde ela coloca vários autores e vários livros ao final do livro, que é interessante você analisar a partir da página 445. E temos aqui a Epopeia de Gilgamesh, né? Muito interessante. Homero, né? Com a Ilíada e Odisseia. Ela coloca os líricos gregos, tem também Horácio com as suas odes, tudo isso na ordem cronológica, né? Beowulf, Dante Alighieri, Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, Geoff Chaucer, né, com os contos da Cantuária, William Shakespeare, né, que também foi um grande poeta, John Donne, a Bíblia de King James, né, onde ele coloca que a Bíblia na parte dos Salmos, né, a Bíblia tem também a sua parte poética, John Milton com Paraíso Perdido, William Blake com as canções da Inocência e da Experiência, William Wordsworth também, que é interessante, Samuel Taylor, John Keats e vários outros aqui que ela vai listando e colocando algumas ideias que ela tem sobre aquelas poesias, né? São os principais autores aí que podem ser considerados pela própria autora Susan Bauer, né? E é interessante, ela coloca até o meados aqui do século XX, né? Onde tem os autores. E esse é o último capítulo do livro Como Educar Sua Mente. Ao final do livro existe um índice remissivo, onde há vários nomes que você pode consultar para ter uma análise sobre o livro. E assim finalizamos a leitura do livro Como Educar Sua Mente, de Susan Wise Bauer. Espero que você tenha gostado dessa série de vídeos analisando cada capítulo do Como Educar Sua Mente, de Susan Wise Bauer. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Participe apresentando seus comentários. Muito obrigado pela atenção.